Bom dia a todos. Meus amados irmãos e irmãs, abram suas Bíblias aqui em Mateus capítulo 16. Nós vamos ter uma palavra focada na mesa do Senhor. E meu desejo é poder mostrar algum aspecto doutrinário da mesa, seu lugar, a sua importância para nós. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, esse capítulo ele é uma chave para nós compreendermos os fundamentos doutrinários, da nossa fé cristã. Mateus capítulo 16. Então nunca se esqueça disso. Este talvez seja o capítulo mais crucial do ponto de vista da doutrina do Novo Testamento. Porque aqui o nosso Senhor, ele colocará os 4 fundamentos que sustentam toda a doutrina cristã. Vamos lá. A partir do versículo 13 diz, Mateus 16, 13. Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: que diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, que dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, antes que façamos uma outra leitura, eu quero que vocês observem bem, que aqui nosso Senhor, ele coloca aquilo que nós sabemos muito bem, os 4 fundamentos da doutrina apostólica. Quais são eles? Nesses textos nós já podemos ver Cristo, a igreja, a cruz e o reino. Então vamos seguir a leitura para nós encontrarmos aqui a sua cruz. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos, versículo 21, que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando para Pedro, disse: arreda, Satanás, tu és para mim a pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim dos homens. Aí agora observe. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Então aqui está claro para nós. E ele conclui essa parte mostrando os 2 aspectos da cruz, o objetivo e o subjetivo. O objetivo é aquela cruz que ele morreu. O subjetivo é o caminho que nós devemos andar, o caminho da cruz. Agora, por favor, Atos capítulo 2. Este capítulo é a primeira grande mensagem na era da igreja. Esse é um capítulo também, irmãos, que nós precisamos estudá-lo com a mesma disposição espiritual do capítulo 16. Porque o capítulo 16 de Mateus, nós vamos encontrar os 4 fundamentos da doutrina apostólica. E aqui nós vamos encontrar os 4 fundamentos da vida prática da igreja.
E esses 4 fundamentos da vida prática da igreja, eles estão apoiados sobre os 4 fundamentos da doutrina apostólica. Olha o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, Atos 2, 42. Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Estão vendo aí? E se você seguir lendo até o final no versículo 47, nós não faremos isso agora, você vai ver o que realmente aconteceu ali. O que realmente houve como resultado desse versículo 42. A didática da Bíblia, irmãos, é uma didática plena, completa, ampla, profunda, e nós temos que perceber isso. Então aqui você vai ver uma exposição. Nós podemos dizer assim, o versículo 42 é a doutrina. Os versículos 43 a 47 é a prática. Porque a igreja tem que ter doutrina e prática. A igreja não pode ser só doutrina, porque se ela tem só a doutrina e ela não tem a prática, nós nos tornaremos cristãos formais. Mas se nós buscamos a prática, sem a doutrina, nós nos tornaremos cristãos superficiais. Então, para que não sejamos formais e nem superficiais, nós temos que ter equilíbrio. Lá no livro de Oséias vai dizer assim, que Efraim é como um bolo que não foi virado, isto é, ele assou apenas de um lado. Nós temos que ser cristãos equilibrados, nós temos que ser uma igreja equilibrada. Uma igreja equilibrada, ela tem que focar na doutrina e focar na prática. Então nós temos aqui, irmãos, 2 lindas porções da palavra de Deus. E nós não temos como negociar isso aqui. Existem muitos movimentos que surgem. Ultimamente as pessoas têm me questionado sobre um movimento que está surgindo aqui em Goiânia, que está arrebatando multidões. Então as pessoas ficam muito preocupadas, muitos irmãos, até irmãos aqui já foram visitar esse local. Então estão pressionados com tanta gente. Irmãos, Jesus nunca foi impressionado, Jesus nunca foi a favor da psicologia de massa. Nós não temos o evangelho sustentado pelo pragmatismo. Se é certo, então é correto. Se é bom, então nós vamos fazer de tudo para praticar. Jesus diz assim, ó, se você quer ganhar a sua vida, perdê-la. Perder a vida é bom? Alguém aqui acha que é bom? Vamos ser honestos, ninguém quer perder a sua vida, mas Jesus disse que é um meio de você ganhar. Olha se o evangelho de Jesus é pragmático. Você quer ganhar? Então perca. Mas ninguém, essa teologia. Então, já percebeu que essa teologia não funciona no modelo do nosso Senhor? Você quer ser o melhor? Você quer ser o maior? Então seja o menor. Vocês conhecem essa teologia aí na moda? Não, essa teologia nem existe, mas ela é de Cristo. Entende? Então nós temos que entender, irmãos, que o verdadeiro evangelho não é esse evangelho que diz assim para as pessoas: vem do jeito que você está e fique como quiser. Você pode vir do jeito que você está, mas você não vai ficar do jeito que você quiser. Você vai ser transformado à imagem de Cristo. Esse evangelho que chama pecado de problema, o irmão está com problema. Irmão, vamos orar, ele está com problema. Não, ele está com pecado, ele está caído, ele está sendo escravizado pela carne. E não se trata câncer colocando band-aid em cima. Se trata o câncer com a espada de 2 gumes, que penetra até a divisão de alma e de espírito e que revela todas as disposições, proposições e todos os labirintos oscuros do nosso coração. Então assim é o evangelho. Agora, se você quiser abaixar o preço do evangelho e tornar ele o evangelho da multidão, você vai encher qualquer estádio desse mundo, mas você não vai produzir nenhum impacto na vida das pessoas. Jesus, ele nunca foi a favor da psicologia de massa, embora ele morreu pelo mundo. Então nós temos que compreender isso, irmãos. Por que eu estou dizendo isso? Muito cuidado, para vocês não se perderem na visão da doutrina. Sustente sua vida baseada nesses 2 capítulos. Leia esses 2 capítulos. Peço o Espírito Santo para abrir esses capítulos o mais profundo que for possível, para que você alcance
revelação e vida. Aí sim, você nunca será levado por nenhuma forma de vento de doutrina, por ilusões, por teologias translocadas, essas coisas espiritualmente abusivas. Você vai ter uma vida equilibrada. Mas deixe-me entrar na palavra um pouquinho, irmãos, para nós comermos deste pão e bebermos deste cálice. Meus irmãos e irmãs, aqui, como eu disse a vocês, em Mateus capítulo 16, ali na região de Cesareia de Filipe, nosso Senhor ele colocou os 4 fundamentos de toda a doutrina cristã. Esses fundamentos são, primeiro, Cristo, depois a igreja, depois a cruz e o reino. A ordem pode ser colocada dessa maneira, sempre observando Cristo primeiro, depois a igreja, a cruz e o reino. Porque na história é assim que vai acontecer. Esses pilares, eles precisam ser colocados dentro da dispensação. Dentro da dispensação, Cristo, a igreja, a cruz e o reino. Porque o reino é a última fase. Mas aqui nós não estamos falando de fase, estamos falando de fundamentos. Tudo que o nosso Senhor Jesus ensinou, tudo pelo qual Ele morreu, nós podemos sintetizar nestas 4 palavras. E aqui, meus amados irmãos e irmãs, nós vamos para Atos 2, e ali nós vamos encontrar aqueles fundamentos que sustentaram a igreja de Atos dos Apóstolos. A igreja que durante 30 anos, ela foi o mais belo testemunho de Deus na terra. Durante 30 anos, o mundo foi sacudido pelo Evangelho. E aqui nós vemos um versículo que é a chave para a vida da igreja em Atos. E você vai ver aqui 4 fundamentos. A doutrina dos apóstolos. Eu vou citar textos rápido, porque essa palavra é uma palavra curta, não quero aqui dar um ensino, quero apenas colocar alguns pontos e depois concluirmos da mesa. Atos 5,42 diz assim, que eles não cessavam, Atos 5,42, eles não cessavam de pregar e de ensinar que Jesus era o Cristo, o Senhor. Jesus era o Senhor. Então, essa mensagem que Jesus é o Senhor foi a mais poderosa mensagem que eles podiam pregar, porque essa mensagem não exigia simplesmente que eles tivessem tido comunhão com o Senhor, mas que eles tivessem coragem para expressar isso, porque só existia um Senhor no mundo. Quem era? César. Agora veio os cristãos dizendo, não há outro Senhor, só um Senhor, e Ele é Cristo. Isso sacudiu o mundo. A ousadia e a coragem dos cristãos. Então eles não cessavam de pregar e ensinar que Jesus é o Senhor. Lindo isso, irmãos. Então, quando você pega o ensino deles, a pregação deles, no texto grego é a didascalia e a querigma, a pregação, a didascalia, o ensino, era o Senhor. Eles não tinham outro ensino. O Senhor Jesus, Cristo é a mensagem. Por isso a doutrina dos apóstolos ali não era um compêndio, não era um manual, como tinha na lei, os preceitos da lei. Não, a mensagem deles era uma pessoa viva, ressurreta, poderosa, era o verbo de Deus, o logos de Deus, porque ele é a chave hermenêutica de toda a Bíblia, ele é a palavra, Jesus é a palavra. A doutrina dos apóstolos era Cristo, Ele mesmo, pessoa e obra. Então, se você lembrar o primeiro fundamento, qual que é? Cristo. Por isso a doutrina dos apóstolos tem que estar em conformidade com o primeiro fundamento. O segundo fundamento da vida prática da igreja, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. E aqui a palavra comunhão, ela está ligada à igreja. Porque essa palavra comunhão não é uma palavra que fala apenas de reunião, de união, de uniformidade.
longe. Essa palavra é tão profunda que o mais belo significado que esses termos possam dar, eles apenas vão apontar o caminho, porque o sentido de comunhão na Bíblia é um sentido extremamente elevado. Essa palavra deriva da natureza e da essência do ser, do caráter de Deus. Comunhão. Eu vou repetir. Eu queria que vocês gravassem isso. A palavra comunhão, ela deriva da natureza e do ser de Deus. Você quer definir comunhão? Então não vá definir comunhão buscando um dicionário. Você quer comunhão no sentido mais elevado da palavra? Vá para a Bíblia. E você vai ver que comunhão é Deus. Deus é uma unidade de 3 pessoas. Você quer ver uma definição de comunhão? Jesus vai dizer assim, João 10:30, eu e o Pai, são 2 pessoas, somos um. Você quer um outro texto que começa a abrir comunhão para nós? 1 Coríntios 1:9, fiel é Deus, no qual fostes chamados à comunhão do seu Filho. Nós somos chamados à comunhão do Filho de Deus. E como era a comunhão do Filho de Deus? Em primeiro lugar, uma comunhão eterna. Em segundo lugar, esta comunhão era um relacionamento profundo de amizade, de prazer, de alegria, de amor e glória, onde cada uma das 3 benditas pessoas da Trindade não viviam para si, mas viviam um para o outro. Comunhão não é você estar junto com o irmão. Você pode estar sentado do lado do seu irmão, do lado da sua irmã, e você pode não ter comunhão com ela. Eu já fiz essa definição mais de 1000 vezes nesse lugar. Eu vou fazer a 1000ª vez, mais uma. Observe bem, comunhão não é um saco de batata, comunhão é um purê de batata. Se você pegar um saco de batata e você cortar ele, sai batata para tudo quanto é lado. Mas se você pegar as batatas, fizer um purê de batata, você não vai saber qual é a primeira batata. Porque todas agora se tornaram um purê. Comunhão não é eu estar com você, é minha vida estar em você e a sua vida está em mim. Aí você vai dizer, irmão, eu acho meio difícil isso. Deixa eu te falar, se você acha difícil, você vai ter que se conformar, porque nós vamos passar a eternidade juntos. Então, se você não está preparado para viver a eternidade, nós vamos viver juntos. Sabe o que essa igreja primitiva tinha? Eles tinham a mesma visão, eles tinham o mesmo sentir. Paulo fala isso aos filipenses, para que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí ele vai dizer para Evódia e Sintique que tenham o mesmo pensar, mesmo sentimento. Não é gosto, irmãos, não é preferência. Não é gostar do que você gosta. Essa palavra pensar e sentimento fala de ter a mesma visão, porque na Bíblia não existe visões celestiais, só tem uma visão governante. Aquela que Paulo disse lá em Atos 19, e depois em Atos 26, visão celestial. Visão celestial. O que nós precisamos é ter uma visão governante. Compreende, irmãos? Comunhão. E a comunhão está ligada à igreja. Não há um único lugar nessa terra onde a Trindade pode ser vista. Sabe aonde a Trindade pode ser vista? Em nós, na vida da igreja. Eles são 3 pessoas em um. Nós também. Nós somos corpo, alma e espírito. Assim como o templo, o tabernáculo, era átrio, lugar santo e lugar santíssimo, você vai ver que essa ideia tridimensional, ela governa o universo. Governa o universo. A ideia tridimensional, ela governa 3 esferas, governa todo o universo. Tridimensional, governa o universo. Então, meus irmãos, assim é Deus. Assim é a comunhão de Deus. E essa é a nossa comunhão. Comunhão significa que o Deus triuno, o Deus trindade, o Deus comunhão, Ele encontrou em nós o lugar para a sua expressão. Ninguém fabrica comunhão. Vamos fazer uma rodinha aqui, irmãos? Olha para o seu irmão, diga que você ama ele. Irmãos, é melhor a gente fazer aquela ciranda de criança em porta de escola,
que vai dar o mesmo resultado? Nada. Daqui 2 horas você esquece. Olha para o seu irmão, diga para ele que você ama. Irmãos, eu não acho que isso edifica. Se você não souber o que é comunhão, você nunca vai buscar, vai preservar ou vai lutar por ela. Porque comunhão é uma definição profunda da intimidade de Deus. Então significa que se nós amamos comunhão, nós estamos nos elevando ou permitindo que a intimidade de Deus penetre dentro de nós. Vocês sabem, irmãos, que esse é um assunto que eu amo muito. Quando nós estudamos João 17, nunca me esqueço o dia que os céus abriu para mim, quando eu estava em Sete Lagoas com os irmãos num porão, porque lá em Sete Lagoas os irmãos reúnem num porão, um lugar lindo de reunião da igreja. Foi naquele lugar que os céus abriu, lá debaixo, num hotel, num porão de um hotel, com parede de pedra, feita há mais de 200 anos atrás. Ali o Senhor abriu João 17. E nós depois estudamos aqui de maneira detalhada, naqueles paraquês que existem em João 17. Cada um deles vai mostrar um degrau daquilo que é a comunhão ensinada pelo nosso Senhor Jesus. Que coisa linda, irmãos. Então, a comunhão ela só pode ser vivida, vista, expressada na vida da igreja. Igreja tem que ser comunhão. Igreja não pode ser divisão. Amém? Aí depois tem o partir do pão. O terceiro fundamento prático é o partir do pão. E qual é o terceiro fundamento da doutrina apostólica? Cruz. Cruz, está vendo? E a ceia do Senhor. Porque a cruz é o fundamento da mesa. Quando você lê Lucas 22, nosso Senhor Jesus reunido com os discípulos, eles achavam que era só mais um jantar à luz de velas, mas não era um jantar à luz de velas. Paulo vai detalhar, ele vai dizer assim, que o Senhor Jesus, olha como ele descreve a noite, na noite em que foi traído, podemos dizer assim, na noite da grande dor, porque essa frase, na noite em que foi traído, é simplesmente uma maneira de dizer, de descrever a dor do Senhor, porque você sabe que aquela foi a mais escura de todas as noites, no sentido espiritual da palavra. Aquela foi a noite mais profunda, foi a noite que o nosso Senhor foi traído, ele foi abandonado, ele foi julgado 6 vezes, 6, escute, 6 vezes ele foi julgado. Aquela foi a noite mais vergonhosa da história da jurisprudência, da história da advocacia, do direito, da verdade. Aquela foi a pior noite. Mas sabe como ela é chamada? Lá em Êxodo, a noite do Senhor. A noite do Senhor. Porque na noite em que ele foi traído, aí Paulo vai dizer, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, ele tomou o pão. A ideia que os grandes estudiosos dizem é que primeiro eles tiveram um jantar normal mesmo. Tiveram um jantar. Naquele jantar, naquela ceia normal, que fazia parte da cultura deles, Jesus pegou um pedaço de pão, que era um ritual que o dono de uma casa fazia quando ele queria dizer para todos daquela mesa, aqui está a pessoa a quem eu tributo o meu respeito, o meu amor e a minha consideração. Então, geralmente, o marido, ele queria honrar a esposa e convidava os seus amigos. Em determinado momento, ele dizia, por favor, olhem para mim. Ele pegava um pedaço de pão e molhava no cálice e colocava na boca da sua esposa. Todos ali olhavam para ela e diziam, que amor. Nossa, que lindo isso. O pai queria honrar um filho, ele convidava os seus amigos, os mais importantes, os mais íntimos. Em determinado momento ele dizia, por favor, esperem, olhem para mim. Ele pegava o pão, molhava no azeite, colocava na boca do filho. Era comum que aquelas pessoas abraçassem o filho, porque o pai estava dizendo, eu amo meu filho. De todos vocês nessa mesa, é a pessoa mais importante para mim hoje, é ele. Naquela noite, nosso Senhor pegou um pão, molhou e colocou na boca de Judas.
Ele estava dizendo para todos: este homem é quem eu mais estou honrando nesta mesa. Aí sabe como Paulo inicia? Na noite em que o Senhor foi traído. Traído por esse que ele mais amou naquela noite. Ele comeu o pão. Quando ele comeu o pão, ele nunca tinha feito aquilo. Ele disse para os discípulos: eu quisera comer com vocês esse pão. Então, nosso Senhor lhe demonstra o grande anelo por aquela mesa. E inesperadamente ele parte e disse: isto, eles olham para o pão, é o meu corpo. Eles não entenderam. Eles não entenderam. Isto é o meu corpo, que foi partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Cada um pegou um pedaço de pão e comeu. Depois ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos. Fazei isso em memória de mim. E eles beberam. Eles também não entenderam aquilo. Eles tanto não entenderam que depois suscitaram entre eles uma discussão, e talvez tenha sido por causa do bocado molhado que Jesus pôs na boca de Judas. Porque se você olhar o ministério de Jesus, Judas não tinha muita evidência, porém ele era um homem de muita confiança. Ele era o tesoureiro. É como se você colocasse a raposa para cuidar do galinheiro. Então Jesus, ninguém confiava em Judas, Jesus confiava. Talvez ninguém desse muita importância para Judas, Jesus o amava. O amava tanto que ele fez uma ceia para Judas. Foi ele que o vendeu, foi ele que o traiu, foi ele que negou. Por isso essa frase de Paulo: na noite que o Senhor foi traído. Porque ele quer que você observe o que foi aquela traição. Aquela traição foi a porta que se abriu para a cruz. E ali o nosso Senhor, ele foi esmagado no nosso lugar. Então os discípulos viram aquilo, mas os fatos que transcorreram até a ressurreição trouxe para a mente deles o mais profundo significado do que é a mesa do Senhor. Esse significado foi tão forte que eles, todos os domingos pela manhã, os discípulos se reuniam só para comer e beber do pão e do cálice. Isso está em Atos 20, o versículo 7. E aqui, olha a primeira palavra: perseveravam. Então eles perseveravam na mesa do Senhor. Não era uma vez por mês, não era uma vez por ano, era todo início de semana. Sabe como a igreja primitiva iniciava a sua semana? Na mesa do Senhor. Irmãos, nós nunca podemos perder de vista a morte do Senhor. Você nunca pode perder de vista o que Ele fez por você lá naquela cruz. Não deixe que nada apague da sua mente, da sua memória, o que o Senhor fez. Eu quero te dizer uma coisa, eu me atrevo a dizer que se você tem esta consciência, isso pode trazer um refrigério para a tua alma, isso pode te trazer cura, isso pode trazer libertação para você. Você pode chegar aqui nesta manhã com uma carga muito pesada de uma semana difícil, mas com certeza quando você come deste pão, você bebe deste cálice, aquelas palavras que o nosso Senhor disse, lá em Mateus 11, 28, tomai sobre vós o meu jugo é leve, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Sabe o que eu quero dizer? É que tudo aquilo que o Senhor falou se torna vida dentro de você. Você pode ter tido uma semana muito difícil, não só no sentido emocional, mas no sentido espiritual, de pecados, de falha, de erros, de culpa, de acusação. Mas quando você, pela fé, você tem a plena certeza da grande eficácia da obra de Cristo Jesus, e você come deste pão, e você bebe deste cálice, você sabe exatamente que o poder de Cristo Jesus, o poder do sangue de Cristo Jesus, é suficiente para perdoar todos os teus pecados, e para te limpar de toda culpa e iniquidade. Então não é uma reunião qualquer,
Nós não estamos aqui por causa de uma reunião rotineira. Nós não estamos aqui, irmãos, por causa de ritualismo. O nosso comer e o nosso beber é como se nós mesmos estivéssemos sentados na mesa do Senhor, face a face com Ele, olhando para as suas mãos, vendo Ele levantar o pão e dizer: isto é o meu corpo que foi dado por vós. Sabe por quê, irmãos? Quando os discípulos viram nosso Senhor levantar o pão, levantar o cálice, sabe o que eles olharam? E o que eles viram? O pão e o cálice. Eles só puderam conceber a verdadeira doutrina, o verdadeiro ensino, a verdadeira vida daquele ato do Senhor depois da ressurreição. Quando lá em Atos dos Apóstolos, eles começaram a fazer isso todas as manhãs de domingo. Eu e você, irmãos, quando a gente olha para esse pão e olha para esse cálice, nós olhamos para a palavra. Nós vemos que aquele grande anfitrião daquela noite de Lucas 22 é o mesmo anfitrião desta mesa hoje. E nós podemos ler suas palavras, que diz: este é o meu corpo, este é o meu sangue. E esta é uma grande verdade dentro de mim e dentro de você. Essa verdade ninguém pode tirar, porque o corpo dele foi esmagado no nosso lugar, o sangue dele foi derramado no nosso lugar. E hoje nós podemos cantar: vem Jesus, Maranata, vem Jesus, volta para a tua igreja. Nós podemos cantar o cântico desta noiva que está dizendo aqui, para ele voltar para ela. Nós podemos proclamar a morte do Senhor e nós podemos proclamar a volta do Senhor. Nós temos hoje liberdade para isso, irmãos. Sabe por quê? Porque nós estamos debaixo de fundamentos que foi o nosso Senhor que colocou. Ninguém aqui fundou a igreja. Ou tem alguém aqui que é o fundador da igreja? Ninguém. Ninguém aqui fundou nada. Nós simplesmente ouvimos uma voz, vimos a luz da palavra de Deus, a visão celestial, e nós passamos a seguir. Então aqui não tem história. Eu vejo muitas vezes os irmãos comemorando a história da igreja. Eu fui convidado para compartilhar há poucos dias na história, na fundação da igreja, aniversário da igreja. Aí eu perguntei para o irmão quantos anos tinha a igreja. Ele falou: aqui, irmãos, nossa igreja tem 30 anos. Eu falei: muito nova. A igreja não pode ter 30 anos, irmãos. A igreja não tem 30 anos, ela tem 2.000 anos, 2.000 anos. Aí eu perguntei para o irmão: quem foi que fundou a igreja? Ele disse: foi o fulano de tal, foi o primeiro pastor aqui, tal. Mas eu não fiquei lá. Eu falei: irmão, amém, só que eu não vou. Sabe por quê, irmãos? Nós não podemos ter essa visão da igreja, nós temos que ter a visão que Deus tem da igreja, nós temos que ter a visão da palavra sobre a igreja, porque a igreja não é minha. Se vocês procurarem meu nome aqui, algum documento, vocês não vão achar nenhum documento e nem meu nome, e nem o nome de ninguém, porque a igreja é do Senhor Jesus. Para alguém dizer que a igreja é sua, ele tem que morrer por ela, e se ele morrer, ele corre até o risco de ir para o inferno, e o pior é que não vai ressuscitar, e a igreja não pode ser edificada sobre um defunto. Essa igreja está edificada aqui, irmãos, porque tem um túmulo vazio em Jerusalém, sobre fundamentos, sobre verdades. Não é uma reunião qualquer, irmãos, não é uma reunião qualquer. Não chegue aqui de maneira qualquer, não fique da maneira que você quer. Reverencie as palavras do nosso Senhor, reverencie a obra do Senhor. Na primeira oportunidade que você tiver de cantar uma canção, rasgue o seu coração de gratidão ao Senhor, porque eu poderia estar indo para o inferno, você poderia estar indo para o inferno, mas o Senhor interviu na nossa história, perdoou os nossos pecados, morreu as nossas mortes, e abriu um vivo e novo caminho para que nós entremos. E esse cálice que nós vamos tomar, ele, irmãos, é o cálice da aliança, mas não somente o cálice da aliança na sua plenitude, ele é um cálice também, que abre para nós um caminho ascensional, um vivo e novo caminho, onde você agora, aí da onde você está, você pode ascender ao lugar mais elevado deste universo, ao trono da graça, e buscar socorro para aquilo que você precisa nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para encerrar, o último fundamento do nosso Senhor, da doutrina apostólica, é o reino, e o último fundamento da doutrina prática da igreja é a oração.
Qual a ligação da oração com o reino? Tudo. Tudo. É só você ler Mateus 18, 18. O que for ligado na terra, terá sido ligado nos céus. E o que for desligado na terra, terá sido desligado dos céus. Nosso Senhor não disse isso agora em Mateus 16? Disse. E se você olhar, irmãos, oração tem muito mais a ver com o reino vindouro do que os nossos problemas presentes. Nossa oração tem muito mais a ver com os assuntos de Deus do que com os nossos assuntos. Então não posso orar pelos meus problemas? Claro que você vai orar pelos seus problemas. Claro que você vai orar pelos seus filhos, pelo seu casamento, claro. Mas você tem que entender que toda a sua vida, seu casamento, seus filhos, tem a ver com o reino de Deus. Tem a ver com o reino de Deus. Mas esse assunto, irmãos, é para um outro dia, para uma outra hora, para a gente entender o que é oração no sentido governamental da palavra. A oração no sentido mais elevado do seu significado. Então que o Senhor, irmãos, através do Espírito Santo, derrame unção nos nossos lábios, para que nós venhamos adorar com graça. Para que o Senhor continue nos conduzindo aqui, tendo o Espírito Santo à frente, levando esta reunião como um cheiro suave aos pés daquele que está sentado no trono da glória. Que Deus vos abençoe, irmãos. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, bendizemos o teu santo, maravilhoso e glorioso nome. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Quanta riqueza nós encontramos na tua palavra. Senhor, que nós tenhamos os nossos olhos abertos agora, pelo poder milagroso deste colírio que é a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, para que nós vejamos, Senhor, a importância da doutrina apostólica e dos fundamentos práticos da nossa vida como igreja. Aprofunde a nossa visão sobre eles, ó Deus, e ajude-nos nessa reunião, para que nós não venhamos cair no pecado do conformismo, do ritualismo, mas que nós tenhamos, Senhor, uma experiência de realidade espiritual nesta manhã. Que o gozo do teu Espírito inunde esta reunião nesta hora. Senhor, que ao comermos deste pão, bebermos deste cálice, haja cura, haja milagres, haja libertação. Oh Senhor, que todo o poder da culpa que esmaga muitos corações aqui, possa ser repreendido pelo poder do teu nome, Senhor, pelo poder do teu sangue, Senhor, pelo poder da tua morte, Senhor, pelo poder da obra da cruz, Senhor, porque ali o pecado foi vencido, ali a morte foi vencida, ali Satanás foi vencido. Oh Deus, todos os nossos pecados foram carregados e levados naquela cruz. Por isso nós estamos aqui, Senhor, debaixo deste glorioso fundamento, só para te adorar, só para te agradecer. Então pedimos o teu Espírito Santo, conduza-nos debaixo da tua unção, em nome de Jesus, amém.